Bom dia, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs em Cristo. Que a paz e a presença de Deus estejam com você neste momento tão especial. Hoje, eu quero te convidar a se recolher espiritualmente, a silenciar o coração e permitir que a voz do Senhor encontre espaço dentro de você. Este vídeo é um momento sagrado de oração pela cura, não apenas do corpo, mas também da alma, do coração e de todas aquelas feridas que ninguém vê, mas que só Deus conhece. O Senhor quer te tocar hoje. Ele quer restaurar aquilo que parecia perdido e trazer de volta a leveza, a paz e o alívio que o seu coração tem buscado. Por isso, permaneça comigo até o final, porque nós vamos fazer uma poderosa oração de cura e renovação, onde você vai sentir a presença viva do Espírito Santo agir em cada palavra. E se esta mensagem tocar o seu coração, eu te convido agora a deixar um ato de fé nos comentários, escrevendo: Senhor, cura o que os olhos não veem, mas o coração sente. E não esqueça também de curtir este vídeo, se inscrever no canal Fonte da Oração Eterna e compartilhar com alguém que está precisando de um toque de Deus hoje, porque esta oração pode ser exatamente a resposta que o céu enviou para você. Respire fundo agora, acalme a sua alma e permita que o Senhor comece a trabalhar dentro de você. Há momentos na vida em que a dor parece não ter limites. Ela invade o corpo, atravessa o coração e chega até o espírito. Você tenta ser forte, tenta sorrir, tenta seguir, mas no fundo sente como se estivesse lutando uma batalha que ninguém entende. É aquela dor silenciosa que o médico não explica, que o remédio não resolve e que o tempo parece não curar. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, uma enfermidade que persiste, um diagnóstico que assusta, uma angústia que não dá trégua. Mas eu quero te dizer algo com toda a fé que há em mim. Deus vê cada lágrima que cai. Nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor. Ele conhece a dor que você sente, mesmo quando você não tem mais forças para orar. A palavra diz em Salmo 34, 18: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. E é nesse versículo que você pode descansar, porque o Deus que está perto não é um observador distante. Ele é o Deus que se aproxima, que toca, que cura, que renova. Ele entra nos lugares onde a dor mais profunda mora e começa a reconstruir o que foi ferido. Quando a dor parece não ter fim, é aí que o milagre começa a ser preparado. Porque a dor não é o fim da história, é o início de um processo que Deus usa para revelar o poder dele sobre a sua vida. Pode ser que hoje você esteja de joelhos, mas amanhã você vai estar de pé, testemunhando o quanto o Senhor é fiel. Então, neste momento, eu te peço, não desista. Não perca a fé só porque o alívio ainda não chegou. Às vezes, Deus demora um pouco mais, porque Ele está curando algo muito mais profundo do que o seu corpo. Ele está restaurando a sua alma. E quando Ele faz isso, o milagre não é apenas visível, ele é eterno. Feche os olhos e diga com fé: Senhor, mesmo na dor, eu confio em Ti. Porque sei que a Tua presença é o meu remédio e o Teu amor é a minha cura. Quando enfrentamos uma enfermidade, é comum sentir que estamos perdendo o controle. As consultas, os exames, os remédios, as incertezas, tudo parece escapar das nossas mãos. Mas a verdade é que nada sai do controle das mãos de Deus. Mesmo quando a medicina chega ao limite, o poder do Senhor continua agindo, de formas que a ciência não pode medir. Há algo profundamente consolador em saber que Deus não apenas vê a nossa dor, mas Ele governa sobre ela. Nenhuma célula, nenhum diagnóstico, nenhuma febre, nenhum sintoma acontece sem que Ele saiba. E quando você entrega a sua saúde nas mãos dele,
algo sobrenatural começa a acontecer. O medo cede lugar à fé e o desespero é substituído por paz. A Bíblia nos lembra em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que até mesmo o sofrimento pode servir a um propósito divino. Deus usa o tempo da enfermidade para nos aproximar dele, para nos ensinar a depender mais da sua graça e para nos mostrar que a nossa vida está sustentada pelo seu amor, não pela força do nosso corpo. Talvez você esteja cansado, se sentindo fraco ou desanimado. Mas saiba, Deus ainda está no comando da sua história. A doença pode tentar te limitar, mas ela não tem o poder de definir quem você é. Você não é o diagnóstico, não é a dor, não é a limitação. Você é um filho amado de Deus e Ele ainda escreve o último capítulo da sua vida. Enquanto o mundo diz que é o fim, Deus sussurra: calma, eu ainda estou aqui. Eu continuo cuidando de você. E Ele cuida mesmo nos dias em que você duvida, nos dias em que as lágrimas caem e nos dias em que o corpo pede descanso. Porque o controle nunca saiu das mãos dele. E enquanto houver Deus, haverá esperança. Então respire fundo agora e declare em voz baixa com fé: Senhor, a minha saúde está em tuas mãos. Eu confio que tu estás no controle, mesmo quando eu não entendo. Muitas pessoas buscavam Jesus em busca de cura física. Leprosos, cegos, paralíticos, todos vinham até ele com o mesmo desejo, serem curados. Mas o que poucos percebiam é que o milagre de Jesus ia muito além do corpo. Ele tocava onde ninguém mais podia tocar, a alma, porque há feridas que não sangram, mas doem todos os dias. E há dores que não aparecem em exames, mas adoecem o coração. Jesus sabia disso. Quando ele olhava para alguém enfermo, ele não via apenas a doença, ele via a alma cansada, o coração ferido, a mente aflita. E é por isso que ele sempre dizia antes de curar: Filho, os teus pecados te são perdoados. Marcos 2:5. Porque a cura mais profunda que o ser humano precisa é o perdão. É a libertação da culpa, do medo, da amargura e das lembranças que ainda pesam dentro da alma. A verdadeira saúde começa quando a alma encontra descanso em Deus. Talvez você esteja orando por uma cura no corpo, e Deus vai agir no tempo dele. Mas o Senhor também quer curar essa tristeza silenciosa, essa ferida emocional, essa mágoa que ainda aperta o peito. Ele quer restaurar não apenas a sua carne, mas o seu espírito. A palavra diz em Mateus 11:28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E é isso que Jesus quer fazer com você agora. Ele quer te aliviar. Quer que você deposite sobre ele o peso da dor, da doença, da ansiedade. Quer te mostrar que há uma cura que começa no coração e se espalha por todo o ser. Muitas vezes, o corpo se enfraquece porque a alma está sobrecarregada. Mas quando o coração é curado, a vida volta a florescer. A paz retorna, o sono melhora, o ânimo ressurge e até o corpo responde à presença de Deus. Então, neste momento, abra o coração e diga: Senhor, não quero apenas a cura do corpo. Cura também a minha alma e me renova por completo. Porque quando Jesus toca a alma, ele transforma a vida inteira. E o que ele restaura, nenhuma dor, nenhum diagnóstico e nenhum passado podem destruir. Há momentos em que todos os recursos humanos se esgotam. Você já tentou o tratamento, já buscou ajuda, já chorou em silêncio e nada mudou. Mas é justamente nesses momentos que Deus espera algo de você. Fé. Não uma fé qualquer, mas aquela fé que persiste mesmo quando tudo parece impossível. A Bíblia conta, em Marcos 5, a história de uma mulher que sofria há 12 anos com uma hemorragia incurável. Ela havia gastado tudo o que tinha tentando se curar, mas piorava a cada dia. Até que um dia ela ouviu falar de Jesus.
E no meio da multidão, mesmo fraca e rejeitada, ela pensou: se eu apenas tocar nas suas vestes, serei curada. Marcos 5:28. E foi exatamente isso que ela fez. Ela não pediu permissão, não esperou ser chamada, não se escondeu atrás da dúvida, ela creu. E naquele instante, Jesus sentiu o toque da fé. Ele se voltou e disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Marcos 5:34. Perceba que não foi o toque físico que trouxe a cura, mas a convicção espiritual. A fé daquela mulher moveu o poder de Deus, e é essa mesma fé que o Senhor quer despertar em você hoje. Talvez você esteja cansado de orar e o inimigo tenha sussurrado que não adianta mais. Mas a fé verdadeira não é ausência de dor, é insistência na presença. É quando você escolhe acreditar mesmo sem ver. É quando você declara cura mesmo sem sentir. É quando você confia mesmo chorando. Deus se move quando a fé se levanta. A dúvida fecha portas, mas a fé abre caminhos. E quando você diz: Senhor, eu creio, o céu inteiro se move a seu favor. Então, neste instante, olhe para Deus e diga em oração: eu não preciso entender como o Senhor vai fazer. Eu só preciso crer que o Senhor vai fazer. A fé não ignora o problema. Ela o entrega nas mãos do Criador. E quando isso acontece, o impossível se torna possível, o fraco se torna forte e o doente se torna testemunha do poder de Deus. Há um poder invisível, mas real, que flui das palavras que saem da boca de Deus. Foi com palavras que Ele criou o universo. Foi com palavras que Jesus ordenou aos ventos que se acalmassem. E é com palavras que Ele continua curando, libertando e transformando vidas até hoje. A Bíblia diz em Provérbios 4:20 e 22, filho meu, atenta para as minhas palavras. Inclina o teu ouvido às minhas instruções. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Percebe a profundidade disso? A palavra de Deus não é apenas uma mensagem bonita, ela é vida, é remédio espiritual, é cura que alcança o corpo e a alma. Quando você ouve a palavra com fé, algo dentro de você começa a mudar. O coração se acalma, o medo se cala, a esperança renasce. E esse movimento interior é o início da restauração que Deus está preparando. Existem pessoas que carregam palavras de maldição há anos, frases ditas por outros ou por elas mesmas, palavras que feriram, que adoeceram a alma. Mas hoje, Deus quer substituir essas palavras de dor por palavras de vida. Porque quando a voz dele entra, toda mentira precisa sair. A palavra de Deus desarma o medo, desfaz a ansiedade, restaura a confiança. E onde há fé na palavra, há cura. Jesus curava com uma simples frase. Ele dizia: levanta-te e anda. Sê limpo. Recebe a tua vista. E o milagre acontecia no mesmo instante, porque quando Deus fala, a enfermidade obedece. Talvez o que você precise hoje não seja apenas um remédio, mas uma palavra que diga: você vai ficar bem. Você não foi esquecido. Deus ainda tem planos para você. Essas palavras são sementes de fé. E quando caem em um coração aberto, produzem milagres. Então, se puder, coloque a mão sobre o seu coração agora e repita comigo: Senhor, fala comigo hoje. Que a tua palavra entre em mim e cure tudo o que está doente, no corpo, na mente e na alma. Porque quando Deus fala, o impossível perde a força. E quando você crê no que Ele diz, a cura começa a florescer dentro de você. Existem dias em que o corpo pede descanso, mas o espírito insiste em permanecer de pé. Dias em que a fraqueza é real, a dor é constante e cada movimento exige coragem. Mas mesmo nessas horas, há uma força que não vem dos músculos, vem de Deus.
E é essa força espiritual que mantém você respirando, orando e esperando, mesmo quando o corpo parece não aguentar mais. O corpo pode adoecer, mas o espírito que confia no Senhor nunca desiste. A Bíblia diz em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa promessa não é uma metáfora poética, é uma realidade espiritual. Porque quando você espera em Deus, Ele renova o seu interior antes mesmo de restaurar o exterior. Ele coloca dentro de você uma resistência divina, uma paz que ultrapassa o entendimento, uma certeza que nenhuma dor consegue apagar. Muitos heróis da fé enfrentaram enfermidades, limitações e momentos de fraqueza física. Mas o que os manteve firmes foi o que havia dentro deles, uma alma inabalável em Deus. E talvez seja isso que o Senhor esteja construindo em você agora. Ele está te ensinando que a verdadeira força não está na saúde perfeita, mas na confiança absoluta de que Ele está contigo, mesmo no vale mais escuro. Pode ser que o corpo esteja cansado, mas o espírito continua orando. Pode ser que as lágrimas insistam em cair, mas o coração ainda crê. E é essa fé silenciosa, perseverante, que o céu mais valoriza. Você pode até não sentir, mas Deus está te sustentando neste exato momento. Cada respiração é prova disso. Cada manhã em que você acorda, mesmo com dor, é sinal de que o propósito ainda está vivo. Então, declare com convicção agora, onde quer que você esteja: Senhor, mesmo que o meu corpo enfraqueça, o meu espírito permanece firme, porque a minha vida está em Ti e a Tua força é o que me faz continuar. A dor pode tentar te parar, mas o Espírito Santo te levanta. E enquanto Ele estiver dentro de você, nenhuma enfermidade poderá roubar o teu propósito. Nem toda cura vem acompanhada de luzes, aplausos ou testemunhos públicos. Algumas curas acontecem em silêncio, nos bastidores da alma, quando ninguém está olhando. Deus trabalha assim, em profundezas onde os olhos humanos não alcançam. Enquanto você pensa que nada está mudando, Ele está rearrumando tudo por dentro. Há curas que não aparecem em exames, mas se revelam na paz que volta ao coração. Há milagres que não se percebem no corpo, mas se percebem na mente, quando o medo perde a força e a fé volta a florescer. O agir de Deus é, muitas vezes, imperceptível aos olhos, mas inegável ao espírito. O Salmo 91, 14 e 16 diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, protegê-lo-ei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Darei a ele vida longa e o mostrarei a minha salvação. Veja, Deus não promete ausência de dor, mas presença constante. Ele não garante que tudo será fácil, mas assegura que estará ao seu lado em cada passo. E quando Ele está presente, até o sofrimento se torna um instrumento de transformação. Muitos desistem porque não veem o resultado imediato. Mas o maior milagre acontece quando você permanece firme, mesmo sem entender. Deus está curando você agora. Talvez não da forma que você imaginava, mas da maneira que o seu coração mais precisa. Talvez a cura que Deus começou seja emocional, libertando você de algo que o adoecia há anos. Talvez seja espiritual, quebrando correntes de medo e culpa. Ou talvez seja física, acontecendo pouco a pouco, com cada novo amanhecer. Mas uma coisa é certa: Ele está agindo. O silêncio de Deus não é ausência de resposta. É o som do milagre sendo formado. E quando o tempo certo chegar, você vai olhar para trás e entender que cada lágrima, cada espera e cada oração foram parte da sua restauração. Por isso, diga agora com fé: Senhor, mesmo quando não vejo, eu creio. Mesmo quando não sinto, eu confio. Porque sei que o teu silêncio também cura. Continue crendo,
mesmo sem sinais. Porque o milagre que Deus faz no secreto é o que mais glorifica o nome dele em público. Chega um dia em que o choro cessa, um dia em que a dor que parecia eterna finalmente dá lugar à paz. E você percebe que, mesmo sem entender todos os porquês, Deus nunca te deixou. Esse é o dia em que o céu se manifesta na terra, o dia em que a cura chega. Às vezes o milagre de Deus vem de forma súbita, inesperada, como uma luz que atravessa a escuridão. Mas em outras vezes, ele vem de maneira suave, quase imperceptível. O corpo vai se fortalecendo, o coração vai se acalmando, a mente vai se libertando. E quando você percebe, o peso se foi. Aquilo que te prendia já não te domina mais. E tudo o que resta é gratidão. A palavra de Deus diz em Salmo 103, 2, 3: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Esse versículo é um lembrete. O mesmo Deus que te perdoa é o Deus que te cura. Ele não cura apenas o corpo. Ele cura a alma, o passado, as memórias, os medos. E quando essa cura chega, não há mais espaço para desespero, culpa ou ansiedade. Há apenas um coração rendido, cheio de amor e paz. O dia da cura é o dia em que a fé vence o medo. É o dia em que a alma aprende a descansar, mesmo sem todas as respostas. É o dia em que o coração entende que a presença de Deus é o maior remédio. Talvez esse dia esteja chegando para você. Talvez hoje seja o começo de uma nova estação, uma estação de restauração, renovo e alegria. Não duvide disso. Você orou, você esperou e o Senhor ouviu. A promessa está se cumprindo, mesmo que de forma discreta, mesmo que passo a passo. E quando a cura se revelar completamente, no corpo, na mente ou no espírito, você vai saber que não foi sorte, nem acaso, foi Deus. O mesmo Deus que te sustentou na fraqueza é o que agora te levanta com poder. Então diga com fé neste instante: Senhor, eu recebo tua cura, eu recebo tua paz, e eu te agradeço, porque sei que o teu tempo é perfeito e o teu toque é completo. Porque o dia da cura não é quando a dor termina, é quando o coração se enche de fé e você entende que Deus sempre esteve te curando, até no silêncio. Feche os seus olhos agora, onde quer que você esteja, no quarto, no hospital, no trabalho ou em silêncio diante de Deus. Este é o seu momento sagrado com o Criador. Vamos orar juntos com fé, acreditando que Deus é poderoso para curar, restaurar e renovar todas as coisas. Senhor, neste momento, nós colocamos tudo diante de Ti. Cada dor, cada lágrima, cada preocupação que tem pesado o nosso coração. Tu conheces, Senhor, aquilo que os médicos não conseguem ver e o que as palavras não conseguem explicar. Nós te entregamos o corpo cansado, a alma abatida e a mente aflita. Recebe, Pai, tudo aquilo que tem nos enfraquecido. Toma o controle completo da nossa saúde, da nossa vida e do nosso futuro, porque não há nada que o teu amor não possa transformar. Nós entregamos, Senhor, e descansamos em Ti. Deus Todo-Poderoso, nós declaramos que cremos em Ti. Mesmo quando os sinais ainda não aparecem, nós confiamos. Mesmo quando o corpo dói, o coração escolhe acreditar. Tu és o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que restaura. Tu disseste em Tua palavra que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, e nós tomamos posse dessa promessa. Renova hoje a nossa fé, Senhor. Que o medo se cale, que a dúvida desapareça e que apenas a Tua presença permaneça em nós. Fortalece o nosso espírito e nos ensina a permanecer firmes até o milagre se manifestar. Pai amado, nós te pedimos agora, toca com Teu poder sobre cada vida que ora conosco. Visita, Senhor, aquele que está enfermo, aquele que sente dores, aquele que está internado,
aquele que luta contra doenças físicas, emocionais ou espirituais. Tu és o médico dos médicos, nada te é impossível. Coloca a tua mão sobre as enfermidades, restaura órgãos, renova forças, dissipa inflamações, limpa o sangue, cura a mente. E onde houver desespero, derrama a tua paz. Onde houver medo, planta fé. Onde houver dor, traz o alívio que só o teu Espírito pode conceder. Opera, Senhor, um milagre agora, no nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, porque sabemos que o teu amor já está agindo. Mesmo antes de vermos o resultado, nós te agradecemos, porque confiamos que cada oração é uma semente e que cada lágrima é regada pela tua compaixão. Obrigado, porque o teu tempo é perfeito e o teu cuidado é constante. Obrigado, porque a tua presença é o maior remédio que existe. Hoje, escolhemos agradecer em vez de reclamar, louvar em vez de temer. Gratidão, Senhor, porque sabemos que a cura já começou, dentro e fora de nós. E agora, Senhor, nós declaramos tua bênção sobre cada vida que está aqui orando. Declaro saúde sobre o corpo, paz sobre a mente e força sobre o espírito. Que a luz do teu amor envolva esta casa, este quarto, esta pessoa. Que toda enfermidade seja repreendida em nome de Jesus. E que o teu Espírito Santo renove, fortaleça e traga vida abundante a todos que ouviram esta oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós declaramos cura, restauração e paz. Amém. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários: Senhor, obrigado pela cura que já começou em mim. E não esqueça, curta este vídeo, inscreva-se no canal Fonte da Oração Eterna e compartilhe esta oração com alguém que precisa de fé hoje. Porque a cura que Deus derrama sobre você também pode alcançar outras vidas.